Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7 do segundo trimestre do ano de 2020. Vamos orar ao Senhor. Amado e querido Deus, te damos graça, Pai, por estarmos na Tua presença. Te dou graça por estar junto com os Teus servos, para juntos nós aprendermos a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá, Senhor, uma aula abençoada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos com a lição de número 7, como nós já falamos, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A 7ª lição do segundo trimestre de 2020. A verdade prática da lição nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo inimizade entre Deus e os homens. E o textual da lição nos fala assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. O nosso texto de leitura em classe está registrado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 14 ao 19. Vamos ler a palavra do Senhor. O versículo 14 nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos hoje aprender um assunto muito importante, que é a respeito da nossa reconciliação com Deus. Pois na lição passada nós aprendemos a situação que estavam os gentios sem Deus nesse mundo. Para este comentário, nós vamos apresentar o pastor Daniel Sebastião da Silva, que vai comentar conosco, e já queremos passar a oportunidade para o nosso irmão. Seja bem-vindo, pastor Daniel. Muito obrigado, pastor João Sobrinho. Deus abençoe o senhor também, Deus abençoe a sua vida. E pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui nessa noite para falar um pouco da palavra de Deus, falar da nossa lição, a lição de número 7. A lição que tem o título, isto é a nossa reconciliação com Deus. O que seria reconciliação? Que faz parte do tema da nossa lição de hoje. Reconciliação é restauração de um relacionamento que se tornou em inimizade, né? Então, através do pecado, né? Eu gostaria que o pastor João lesse para mim, Isaías capítulo 59, o verso de número 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém, meus irmãos? Então, o que nos faz separação do nosso Deus é os nossos pecados. A Bíblia diz que Adão, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que
na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Até que Adão pecou. E o pecado fez com que ele se ausentasse do jardim, fez com que ele se ausentasse da presença de Deus, né? Então, a Bíblia diz que todos pecamos, ou todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né? Então, a Bíblia vai dizer que porque Deus escolhe Abraão e a sua descendência, há uma separação entre os circuncidados e os não circuncidados. Então, os filhos de Israel eram o povo que tinha um pacto com Deus. E eles faziam acepção de pessoas, com nós que éramos gentil. Mas a Bíblia, a lição vai nos dizer aqui que ele fez, né, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio deles. Mais para frente a gente vai falar sobre isso no tópico de número 2. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, através do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele desfez a inimizade e nós passamos a ser amigos de Deus. Eu gostaria que o pastor João lesse para mim Isaías capítulo 5, ou capítulo 53, verso de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, meus irmãos? Então, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. O castigo que era para nós carregar, Ele carregou por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os objetivos da lição: objetivo 1, pontuar sobre inimizade que existia entre Deus e os homens. Objetivo 2, que pela paz Cristo fez um novo homem. E o objetivo 3, que pela cruz fomos reconciliados com Deus. A introdução da nossa lição diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca do gentil, em que o apóstolo Paulo descreveu, Efésios capítulo 2, verso 1 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu, alterou a situação do gentil. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento dessas mudanças. Tópico 1 diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens, a parede de separação entre os homens, a derrubada da parede da separação entre os homens, o conceito da lei e dos mandamentos e a revogação da lei e dos mandamentos. Então existia uma parede, né? No templo de Jerusalém existia uma parede aonde o gentil não podia passar por ela. Existia dois pátios no templo. Um pátio que era o pátio que podia chegar ao gentil, e o outro pátio que só podia estar os judeus. Mas com a morte de Jesus Cristo, a parede foi derrubada, e de ambos os povos Jesus fez um só povo, né? O segundo subtópico diz assim: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que Cristo
declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira, tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus, temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por favor, pastor João. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nós que não tínhamos acesso, não tínhamos liberdade, hoje nós temos a liberdade de chegar até diante do trono de Deus. Subtópico 3, o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então, por ter costumes diferentes, né, na lei, a respeito das festas, a respeito do sacrifício e a respeito da circuncisão, então Israel, eles julgavam ser um povo bem especial, né? E julgavam que os gentios, quer dizer, que era outras gente, não tinha direito à herança de Deus, não tinha direito à salvação de Deus. Uma das passagens que nos chama a atenção em relação a isso, a Bíblia diz que quando Saul vai para a guerra, que aparece um gigante chamado Golias, Davi diz assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, o que Davi estava dizendo não era nada diferente de que quem é este homem que não tem pacto com Deus? Quem é este homem que não tem trato com Deus para afrontar o exército de Deus? Né? Então, o orgulho toma conta dos judeus porque eles eram pessoas que tinham um pacto com Deus. Embora, nos decorrer da Bíblia, nós vamos ver que eles não seguiam o pacto. Eles estavam em dívida com Deus, tanto quanto os gentios também estavam em dívida com Deus. Correto, pastor João? Correto. O subtópico 4 diz assim: a revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação da barreira que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir, visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, verso de número 27. Por favor, pastor. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Mas porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz que todo ano o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele e sacrifício pelo povo, né? E a Bíblia diz que, vindo Jesus, uma vez só, ele fez sacrifício por ambos, tanto por gentios como pelos judeus. Continuando, desse modo a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial,
que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Efésios capítulo 5, versículo 2. Por favor, pastor. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então Cristo se ofereceu em sacrifício por nós, como o cheiro suave. Né? Então esse primeiro subtópico que fala sobre a inimizade que existia entre Deus e o homem, entre os homens, entre os judeus e os gentios. Né? A gente analisa o ponto que o homem ele peca contra Deus, que a Bíblia diz que depois do dilúvio, o homem ele insulta a Deus, né? Construindo uma torre. Né? Uma torre. E aquilo era o homem insultando a Deus, era o homem fora da presença de Deus. Né? E através do sacrifício de Cristo na cruz, ele veio para unir o homem a Deus e o homem aos homens. Né? Então por isso que agora nós vamos falar sobre a paz. Né? Hebreus 12 e 14, por favor, pastor João. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, um dos preceitos que a palavra de Deus ela requer de nós é paz. Né? E Cristo, ele nos dá a paz. Cristo, ele é a nossa paz. Miqueias capítulo 5, verso de número 5, pastor João, por favor. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Amém? A Bíblia diz que ele será a nossa paz. Né? Aproximadamente 730 anos antes da vinda de Jesus, Miqueias já estava profetizando que ele viria e seria a nossa paz. Né? Segundo tópico da lição: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Efésios 2, 14 a 17. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de conflitos, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade, possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, verso de número 20, por favor, pastor. E que, havendo por ele feito paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Amém? Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, ele trouxe a paz. Tanto paz para com os homens, como paz para com Deus. Tanto paz com as coisas que estão na terra, como com as que estão nos céus. O segundo subtópico do tópico 2 diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes, e Deus entre os judeus e os gentios,
agora um único povo em Jesus Cristo. Subtópico 3, a nova humanidade formada pela paz. Hostilizavam para criar a si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível em Cristo, por meio de Cristo. A partir deste ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo que criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, a desigualdade foi eliminada, a acepção de pessoas desfeitas e etnias e classe social desapareceram. Então, hoje nós somos um só povo, a Igreja de Deus. Todos aqueles que creem passam a ser chamados filhos de Deus, né? Então, todos que creem em Jesus, tanto judeus como grego, né? Todos aqueles que creem em Jesus passam a ser a Igreja de Deus e recebem paz. Meus irmãos, nós não podemos dizer que temos paz se nós andamos em conflito, né? Quando Jesus diz assim, 14, 27, diz assim. João 14, 27. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus ele diz para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Quando Jesus está dizendo isso, a gente chega a uma conclusão que a nossa paz não é igual a paz que o mundo dá. Independente daquilo que nós estamos passando, independente da situação, independente do que nos cerca ao nosso redor, nós temos paz. Por quê? Cristo é a nossa paz. Se Ele está conosco, nós temos paz em qualquer situação. Mesmo na situação de adversidade, nós temos paz, porque Ele está conosco. Amém? Então aqui o terceiro tópico diz assim: pela cruz reconciliados com Deus em um corpo, né? Então a gente já falou em relação à reconciliação, que seria reconciliação, né? Reconciliação seria restauração, né? De uma amizade que foi quebrada, ou de um relacionamento que foi quebrado por algo, né? Então, no nosso caso, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, né? Então, nós somos restituídos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Através da morte de Jesus, nós somos restituídos. A Bíblia diz que existia um documento, uma cédula, que era contra nós, né? E Jesus veio, quer dizer, nós tínhamos uma dívida. Além de a gente ter uma inimizade, nós tínhamos uma dívida. E essa dívida, nós não tínhamos condições de pagar. E a Bíblia diz que Cristo veio e pagou ela por nós. Então, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele tomou esse documento que era contra nós e rasgou esse documento. Então, nós que éramos escravos do pecado, passamos a ser livres. Agora nós temos direito de fazer as nossas escolhas, porque nós somos livres do pecado através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O que seria vicário? Sacrifício substituto, né? Nós não poderíamos pagar, mas Ele veio e nos substituiu, né? A Bíblia diz que o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz, mas aquele castigo éramos nosso. Nós éramos para sofrer aquilo, né? Mas Jesus veio, padeceu da cruz do Calvário por nós, para quê? Para nos reconciliar com Deus. Amém? Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Daniel. Foi muito bom o seu comentário. É pena que o nosso tempo ele é curto mesmo, e nós
pelo motivo que nós estamos passando, não só no Brasil como no mundo, nós temos que fazer sempre um vídeo para transmitir algo sobre a palavra de Deus para os irmãos. Você foi muito bem quando falou sobre reconciliação, pois os versículos que nós já lemos, já exploramos nessa noite, que fala que é o nosso pecado que fez separação, quer dizer, fez inimizade entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que, em Romanos 5, que nós éramos inimigos. Já imaginou alguém morrer na cruz pelo inimigo? Como você disse que já acabou de falar, que a morte de Jesus foi vicária, isto é, substitutiva. Jesus não morreu por causa dos pecados, porque ele não teve nenhum pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Então diz o apóstolo Paulo aqui, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que maravilha nós sermos reconciliados. O mundo luta, país lutando um com o outro, brigando, né? E procurando ver se alguns conselhos, a ONU e alguns conselhos da terra procurando reconciliação entre alguns povos. Mas Deus é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que a nossa reconciliação não provém de nós. Paulo disse, quando ele escreveu a epístola aos Coríntios, a segunda epístola, ele diz que o que acontece conosco, a nossa reconciliação, não provém de nós, mas, diz ele aqui no capítulo 5, versículo 18 ao 20, ele diz, e tudo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, ele diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando pecado, não lhes imputando pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos entender o que é reconciliação. Reconciliação é um ato muito maravilhoso, porque isso provém de Deus. Isso, Deus tomou a iniciativa para nos reconciliar, enviou seu Filho para morrer por nós, nós sendo inimigos. Que Deus abençoe os irmãos, que adquira as lições, leia a sua lição. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode entrar no nosso vídeo, abaixo do vídeo, fazer algumas perguntas. Temos aqui os nossos pastores, nossos professores, que podemos, na medida do possível, responder algumas perguntas. O pastor Daniel foi muito feliz no seu comentário, porque o comentarista usou a palavra reconciliação e a palavra paz. E a Bíblia diz que, sendo, Romanos 5, e verso 1, diz que sendo justificado por Deus, com Deus, através da morte do seu Filho, nós temos paz com Deus. E Paulo disse na nossa lição de hoje que ele é a nossa paz, de dois povos, os povos que o pastor já falou, que andavam, que eram separados, que andavam brigando. Na lição passada nós aprendemos que os judeus nem comiam com os gentios, porque os judeus eram circuncidados, tinham a marca da aliança de Deus com Abraão, que era o descendente de Abraão, e os gentios não, mas Jesus veio para resolver um grande problema, reconciliação e trazer paz a todos. Deus abençoe o pastor Daniel. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Herbert, que está fazendo esse vídeo, a equipe da filmagem. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que assistem o nosso vídeo, que os irmãos continuem, irmãos,
pois nós não podemos parar de estudar a palavra de Deus. É o nosso dever como obreiros, como professores da escola, nós sempre ter algo para trazer para os irmãos. A conclusão da lição nos diz aqui: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. E em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Deus abençoe a todos. Agora nós vamos orar para terminar a nossa aula. Amém, meus irmãos? Amado Deus, querido Pai, te dou graça, meu Deus, por estes momentos. Obrigado, meu Deus, por tudo que nós recebemos nesta noite. Meu Deus, eu te peço, abençoa o pastor Daniel, abençoa o evangelista Herbert, te abençoa todos os irmãos. Senhor amado, dai graça para cada um dos teus servos. Nos dá, Senhor amado, sempre graça para aprender a tua palavra. Eu te peço, abençoa os alunos da escola bíblica dominical e os professores. Abençoa os obreiros da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.